Fala, gente! Eu quero saber se você está preparado para resolver as questões simples do concurso do Banco do Brasil, que abriu o edital agora e eu sei que você está querendo uma das vagas, né? É bastante vaga, inclusive com as vagas que a gente tem aí, as vagas do cadastro reserva, vai ser próximo de 6.000 vagas. Então você tem uma chance muito grande de participar do concurso do Banco do Brasil e ser aprovado, tá? Mas para ser aprovado você precisa de matemática básica e conhecimentos específicos, tá bom, gente? Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Michael Sisoto e hoje eu vou falar a respeito do edital do Banco do Brasil. Eu já falei na aula anterior, mas eu vou dar mais alguns detalhes e resolver algumas questões com vocês a respeito hoje de juros simples. Se você sabe de juros simples, já deixa aí no comentário, porque você vai responder as 3 questões e acertar. Se você não sabe, também deixa aí, porque daí eu trago um conteúdo com mais detalhes no futuro. Tá bom, gente? Lembrando que eu vou falar aqui do edital que saiu agora em dezembro de 2022, mas a prova vai ser em abril de 2023, então tem um tempo bom para você estudar. E se você está aqui me acompanhando, eu vou conseguir te ajudar sempre nas aulas, trazendo questões, trazendo dúvidas e respondendo coisas para você aqui, para te ajudar até o dia da prova, tá bom, gente? E vamos lá então. O que vai cair nessa prova? Eu já entrei lá no edital, eu fiz isso na nossa aula anterior, tá bom? De nível básico vai cair língua portuguesa, língua inglesa, matemática e olha só, nível básico, atualidades do mercado financeiro. São 5 pontos, mas ainda assim está como nível básico. Então você tem que dar uma atualizada aí nas suas informações a respeito do mercado financeiro, tá bom? E você pode fazer isso depois de você estudar matemática financeira, porque daí você tem aí um conhecimento financeiro bem legal de você saber, né? Ah, mas o que cai em matemática financeira? Calma lá, que eu já falo para vocês, tá? A parte de exatas eu vou trazer sempre aqui. Conhecimentos bancários. É, Gente, conhecimentos bancários vale 15 pontos. E olha quanto que vale o conhecimentos de informática. 22 pontos. Então significa o quê? Que conhecimento de informática é mais importante do que o conhecimento do próprio banco. Claro, né, gente? Se você pegar aí que a gente está na era da superinformação, no advento da internet, que tem vários recursos e um monte de coisa, você tem que saber muito mais de informática, por exemplo, do que do próprio banco, né? E na parte de vendas também, já que você vai trabalhar ali, né? Se você sabe que o cargo, ele é 2 cargos, né? Ele é para TI, mas ele é também para área escriturário. Escriturário é a função base que tem aí no banco para você entrar e aí você começar a escalar a partir dessa função. Tá bem? Então você tem que saber trabalhar com vendas e negociação, tá? Lembrando aqui que um concurso público, né, assim como todo concurso, ele é feito para que você filtre as pessoas que são capazes de realizar aquela função, né? Não é somente no concurso agora do Banco do Brasil. Eu vou trazer umas questões aqui, por exemplo, que a Sesgran Rio, que é quem vai fazer a prova, fez para um concurso da Petrobras. E vocês vão ver lá que tem um objetivo por trás das perguntas, das questões, que é a pessoa tem essa capacidade, então ela consegue realizar a função. Então ela é aprovada depois dela passar no concurso, né? Isso que é a ideia do concurso, um filtro. Vamos lá. O que vai cair de matemática, tá bom? Gente, eu fiz isso daqui para que você venha e dê sempre o seu checklist. Você vem lá e fala, opa, esse aqui eu sei, esse daqui eu sei, esse daqui eu sei, tá? E se você não viu o edital ainda de todas as matérias, deixa aí no comentário que no próximo vídeo eu não trago só de matemática, eu trago o checklist de todas, né? Por quê? Porque facilita teus estudos, gente. Hoje em dia, tem um monte de gente que chega aí que vende um curso completo de tudo isso e aquilo, mas será que ele é completo para você? Será que ele encaixa no seu formato de pensamento? Quem aqui não tem aquele amigo que sai de noite um dia antes do concurso, vai na balada, vai fazer a prova de ressaca e o cara passa? Como é que o cara passou, sendo que você comprou um curso e estudou o tempo inteiro e ele passou e você não? Porque as pessoas são diferentes mesmo, tá? E tem algumas pessoas que aprendem com mais facilidade, ou ela já entendeu como ela aprende, né? Então fazer um checklist é o primeiro, é o começo, depois você vai atrás dos conteúdos, né? Não adianta você pegar o conteúdo e depois fazer o checklist. Por quê? Porque daí o conteúdo vai te pressionar, é muito conteúdo de uma vez só. Se você olhar o edital, é bastante conteúdo, tá? E se você olhar os cursos que tem, eles trazem mais do que tem no edital. Querem ver um exemplo? Ó? O número 6 aqui, ó, a parte de funções, a gente vai estudar apenas os polinômios,
as exponenciais e as logarítmicas. Então, não vai cair, por exemplo, função seno, não vai cair função cosseno, não vai cair tangente, não vai cair fração, função, aquela função que diminui assim. Então significa que não vai cair tudo. E se você pega um curso que tem muita coisa, isso te pressiona psicologicamente e isso gera um estresse na nossa cabeça e pode até gerar um bloqueio de aprendizado, tá bom? Eu digo isso porque eu gosto de trabalhar fora do bloqueio de aprendizado com os meus alunos. E se você vai começar a fazer parte agora aqui dessas aulas para acompanhar, seja bem-vindo. Você também agora é meu aluno e eu tenho certeza que dessa maneira vai trazer uma facilidade para você aprender. Tá? Aí depois você busca em outros canais uma maneira aí de você suprir a sua necessidade de conhecimento, tá bom? Então, de matemática básica vai cair essa lista aqui, tá? A parte que eu acredito seja mais complicadinhas ali é a parte de sequência e da progressão geométrica, tá bom, gente? Eu vou trazer para vocês aqui. Se você já sabe o que é isso daí, então você já está adiantado, né? Você já dá um checklist ali, um ok. Mas vamos lá para a parte de matemática financeira, conhecimento específico, não é mais conhecimento básico. Tá? Então, além do conhecimento médio básico, você tem conhecimento específico. Conceitos gerais. O conceito de valor de dinheiro ao longo do tempo, aquela ideia de o capital aumentar, diminuir de acordo com os juros, de acordo com o valor do dinheiro no mundo, de acordo com o câmbio do dólar, tem tudo isso daí, tá bom? Então isso vai cair? Vai, você tem que entender esse conceito. E olha só o que vai cair de matemática financeira. São três coisas bem específicas, fora isso. Juros simples, juros composto e o sistema de amortização. Esse sistema de amortização eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Ele é o que a gente chama o sistema SAC ali, ó, ou o sistema Price. São dois diferentes, tá? Eu vou trazer para vocês para eu conseguir ajudar vocês e vocês finalizarem o conteúdo de matemática financeira dando um okzinho ali, né? Se você sabe já o que é isso daí, deixa aí um curtir, que a gente já sabe, que eu já sei que você curtiu esse tipo de conhecimento e sei que no futuro você vai estar aqui de novo. Aí eu trago ele desse mesmo formato, tá bom? Mas qual é a cara da prova? Toda vez que eu vier aqui trazer um conteúdo para vocês, responder as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários, eu vou trazer também uma questão, né? Por quê? Porque a questão faz, além de trazer o como a gente aprende as coisas, eu trago também a cara da CES Gran Rio. E por que eu coloco assim a cara? Porque não sei se vocês sabem, quem escreve uma questão é uma pessoa. E essa pessoa tem uma linguagem, o jeito que ela fala. Sabe quando você conversa com o seu avô, você não conversa com o seu filho, quando você conversa com a sua esposa, você não conversa com o seu amigo da mesma maneira, né? Por causa que eles têm a linguagem deles. E quem faz a prova da Cesgran Hill tem a linguagem dele também. Quando você entende a linguagem que a pessoa escreve, você se dá bem na prova, porque você já imagina o que vai ser cobrado. E é isso que aquele cara que eu acabei de comentar aqui, que não estuda tanto, que não foca tanto, consegue se dar bem. Por quê? Porque ele entende a linguagem que vai ser cobrada, tá? Essa questão aqui eu deixei para vocês na aula anterior. Ela é uma questão muito simples e se ela é simples, vai todo mundo acertar. Você vai acertar também? Vamos ver. Álvaro comprou então US$ 1.300, tá? Então ele comprou US$ 1.300 no dia 2/1 de 2012. Então essa questão aqui ou ela é de 2013 ou ela é de 2012 mesmo. Tá? Isso aqui é em dólares, ou seja, quantos de reais ele deu? Depende. Como assim depende, professor? Porque quando ele comprou, ele teve que dar para cada dólar 1,87, tá? E depois que ele vendeu, ele não recuperou 1,87 para cada dólar. Ele recuperou 1,76. Como que você faria essa conta aí? Então, é uma conta em que você vai ter que fazer a multiplicação, encontrar um resultado e depois tirar a diferença entre eles. Por quê? Se liga na pergunta. Desse modo, Álvaro perdeu qual quantia? Então, para você fazer esse cálculo, você vai fazer 1.300 vezes. Gente, e não tenham medo, tá? De chegar lá no dia da prova e colocar no cantinho lá 1.300 vezes 1,87. Agora vai esse daqui, tira a vírgula. O processo é esse mesmo. Gente, o processo vai ser esse daí a vida toda, tá? A não ser que você tenha uma facilidade muito grande em fazer contas assim, tá? No caso, que você poderia tirar esses dois zeros, por exemplo. Na parte de juros, eu vou trazer para vocês várias dicas. Daí, se vocês curtirem aquele formato que eu estou ensinando vocês me avisem aí, tá bom?
Então aqui a dica é a seguinte: pode tirar a vírgula, pode tirar o zero e resolver do jeito que você está sempre mais confortável, mas sempre tenha certeza de que esse processo está sendo bem feito, tá? Se você acertou esse processo, aqui vai dar 2.431, tá bem? E se você fizer o mesmo processo para um valor menor, o 1,76, vai dar um valor menor. Então aqui no 76, 1.300 vezes 1,76 vai dar 2.288. Tá? Então você tem dois valores. Tá, mas professor, mas como é que eu vou fazer isso? Ele comprou, aí ele ficou com 2.431. Isso. Tá? Aí ele vendeu, só que ele vendeu mais barato. Ah, não era para eu dividir por isso daqui? Claro, você vai dividir por isso aqui. Mas não é mais fácil você calcular uma multiplicação e subtrair? Né? Porque se você dividir aqui, você tem que tirar a vírgula, né? Colocar o número de zeros equivalente, fazer quantas vezes cabe o valor ali dentro, tudo mais. A divisão é mais demorada, né? Quem tem facilidade com a matemática tem facilidade em conseguir a aprovação nesse caso. Então, se você conseguiu transformar a divisão numa subtração, fica mais simples, né? E se você conseguir fazer isso de uma maneira bem eficiente, gente, aqui vai dar. Ó, vamos fazer a subtração aqui de maneira básica, igual você fazia na escola. Então, 1 - 8 não dá, você empresta do 3, ele vira 2, né? Na real, você não empresta do 3, você empresta ele do 30. E aqui vai ficar 11. Então, é 11 menos 8 que dá 3. Já sabe a resposta, né? Se você olhar ali, só tem uma casa, um valor que pode dar 3. E aí o 2 não dá para tirar, empresta do 4 aqui, que não é 4, é 400, né? Aí vira 300. Então aqui é 2 menos 8, perdão, agora é 12, né? O 12 menos 8 que vai dar 4. E aqui o 3 menos 2 que dá 1. E o 2 menos 2 que dá 0. Então a sua resposta vai ser 143, tá? Que a pergunta é quanto que ele perdeu. Gente, e você tem que entender isso, tá? É, a pergunta é o mais importante. Vai sair fazendo conta aí e, eu acho que deu um valor aqui próximo de um. Não, não tem essa, tá? A matemática é exata, tá? A não ser que ele escreva, igual eu falei na outra aula, né? Aproximadamente. Se ele escrever isso, aí você pode comer vírgula, você pode fazer mais simples o processo. Beleza? Mas vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima. A próxima já é de juros simples, né? Lembrando que essa do Álvaro aqui a gente já fez. Eu deixei ela para vocês na aula anterior. E nessa aula aqui agora a gente vai responder a parte de juros simples. Tá? Não vou deixar nenhuma questão aberta hoje, vou responder todas elas, porque eu acho que essa parte de juros tem bastante gente com bastante dificuldade, né? Gente, como é que você resolveria de juros simples? O que é juros simples? O juros simples é o juros apenas sobre o valor imposto. Então, o valor imposto foi esse daqui, não é juros sobre juros. Não vai somar para tirar os juros de novo. Então, nesse caso aqui, basta eu saber a porcentagem e calcular multiplicando pelo tempo que eu emprestei o dinheiro. Vamos ver a pergunta. Maurício concordou em emprestar R$ 240 a Flávio, desde que este lhe pagasse juros simples de 4% ao mês. Flávio aceitou as condições de Maurício. Pegou o dinheiro emprestado e, ao final de 3 meses, pagou o amigo os 240 e os juros combinados, tá? Qual foi o valor pago por Flávio? Olha só, gente, a pergunta é essa, tá? E às vezes ele na próxima, se eu não me engano, ele vai perguntar qual foi o valor dos juros. E daí ele vai perguntar qual foi o valor, é, enfim, você tem que se ligar na pergunta, tá? Então nesse caso aqui é o montante, né? É o total de 3 meses. Então como é que você calcularia 4% de 240? Vou te ensinar duas maneiras. A primeira maneira é você entender o que é o 4%, né? Isso é 4% em 30 dias, né? Ao mês. O 4%, ele é. A gente escreve usando esse símbolo, mas ele é uma fração, tá? Ele é 4 por 100. 4 dividido em 100 partes. Tá? 4%. Certo? Ou seja, eu vou pegar esse valor aqui e dividir ele em 100, depois multiplicar por 4, ou multiplicar ele por 4 e depois dividir ele por 100, tá bom? Isso é uma maneira mais fácil. Tem uma maneira mais rápida? Tem, eu já vou mostrar para vocês, tá? Que seria o seguinte: o calcular o 4, o 12, o 8% são números complicados, né? Mas diferente, por exemplo, de você calcular 1%,
10%, 50%. Por quê? Porque são valores que você consegue fazer rápido, né? Nesse caso aqui, é interessante você saber quanto é que vale 1%. Por quê? 1% de 240 vai, ao invés de você multiplicar por 4 e dividir por 100, você vai multiplicar por 1 e dividir por 100. Tá, professor? E daí, quando você faz esse processo de multiplicar ele por 1 e dividir por 100, a única coisa que você faz é mexer com a vírgula. A vírgula tá aqui, ela volta ela volta duas casas. Então vai dar 2,40. Tá? Tá, mas aí eu descobri 1%. Só que o 1% é 2,40. Então, nesse caso, com 1%, agora você consegue descobrir quanto que é 4%, quanto que é 5%, quanto que é 8%. Tá? Porque basta você multiplicar por 2,40. Beleza? Aí você descobre quanto que é 23%, quanto que é 12%. Fica fácil, tá? Fica fácil. Mas se você já tem facilidade na matemática, né? Não se complica tanto. Escreve lá o 240 vezes 4 dividido por 100, tá? Se você fez essas continhas certas aí, você vai ver que é 240 vezes 4 dividido por 100 vai me dar 9,60. Gente, o que significa esse 9,60? São R$ 9,60 ao mês. Ah, então ele vai pagar para o cara 240 mais 9,60. Letra B. Não, errado. Por que tá errado, professor? Porque é ao final de 3 meses. E aqui é 4% ao mês. Ou seja, 9,60 ou 9,6 vezes 3. Quando você faz isso, você pode tirar o 60 e multiplicar depois, né? Separado, se você tem facilidade, igual eu falei. Ou faz aqui, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. Aí tem duas casas aqui a vírgula, coloca a vírgula aqui, tá? Ah, então é 28,80. Gente, ele não perguntou quanto de juros, ele perguntou o valor total. Então é 240 mais 28,80, né? Lembrando de colocar sempre vírgula embaixo de vírgula quando for somar ou subtrair. E aqui nesse processo vai me dar 268,80. Respondendo então, ao invés de responder a letra B, e viram que tinha resposta ali, né? Diferente de um vestibular, de uma prova que você faça mais simples, ele vai ter sempre valores para te confundir, para você falar, será que não é esse? Tá, e vai te confundir sim, tá? É... Mais uma de juros? Vamos lá, mais uma de juros, mais uma de dinheiro emprestado, sempre é isso. Quando é juros simples, ele vai colocar uma coisa em relação desse jeito, tá? Tem uma mais complicadinha. Quando chegar nessa mais complicada, eu vou contar um detalhe para você ali. Mas nesse caso aqui não tem. Quer ver? Ó? Sebastião emprestou R$ 300 para Carlos, mas cobrou juros simples de 5% ao mês. Carlos quitou a dívida, 300 mais juros, depois de 4 meses. Quanto Carlos pagou de juros? Ó, e olha que doido, a pergunta quis te confundir aqui, ó. Ela colocou aqui, ó, para você falar, é o 300 mais juros. Não, ele só quer saber os juros. Então, agora, nesse caso, basta eu saber quanto que é 5% de 300, né? Você pode fazer aquele processo 300 vezes 5 dividido por 100, tá? Aí você vai descobrir que isso daqui é 15 reais, tá? Então, 15 reais ao mês. Ah, mas eu não lembro disso. Então, você pega o 300 e fala, quanto que é 1% de 300? Divide por 100. Fica fácil dividir por 100. Aí você vai ver que isso é 3. 300 dividido por 100 dá 3. Né? E esse 3 é 1%. Se ele é 1%, quanto que vale 5%? Você realiza essa multiplicação e você vai achar 15 reais também, tá bom, gente? Como a matemática é exata, você vai sempre ter vários caminhos para você responder aí, então, tá? Então é pago 15 reais por mês, então o cara vai pagar 315. Não, tá errado. Inclusive na letra A tá aqui, né? 15 para você marcar a letra A. Por quê? É depois de 4 meses. Então é 15 vezes 4. E olha que questão simples, né, gente? Opa, não é 4 reais. É só o 4 sem o zero. Isso aqui vai me dar R$ 60 em 4 meses. Tá bem? Fica fácil de responder desse formato. Espero ter ajudado vocês aqui, né, desse jeitinho, que eu acho mais simples de fazer a porcentagem, calculando o 1%, o 10%,
porque são valores fáceis de calcular, e depois eu vou transformando ele em outros números, né? Vamos lá, temos mais? Temos sim, eu separei mais questões para vocês. Eu separei uma questão aqui, gente, que talvez, se cair, possa ser a mais complicada, tá? Que é essa próxima aqui, ó. Isso, isso. Deixa eu ver. Por causa que ele não fechou o mês inteiro. Ah, como assim, professor, não fechou o mês inteiro? Se vocês viram que as questões anteriores era ao longo de 3 meses, depois de 4 meses, depois de 5 meses. Mas e se o cara empresta R$ 2.000 e ele não espera o mês inteiro? Ele devolve antes. Então, aí você tem que dividir os juros. Tá? Os juros de 30 dias é de 12%. E os juros de um dia? Vamos calcular? Vamos, tá? Então, primeiro você tem que saber quanto que é 12% de 2.000. Você pode fazer isso, claro, fora agora aí na sua casa, você pode multiplicar e saber isso, né? Você pode multiplicar na calculadora, ou você pode transformar o 12 em 12%, beleza? Como assim 12%? Igual eu coloquei ali. Então, ele seria 2.000 vezes 12%. 12 dividido por 100. Tá bem? Ou aquele processo que eu falei, né? Quanto que é 1% de 2.000? Então, você vai dividir ele por 100, faz vezes 1 divide por 100, dá 20. Isso aqui é 1%. Tá? Se isso é 1%, quanto que é 12%? Aí basta você multiplicar 20 vezes 12 e você vai encontrar o valor de quanto que é 12%, tá? Ou você realiza do jeito simples aqui, né? 2.000 vezes 12 e depois divide por 100, que também vai dar 240. Nesse caso deu 240, então, o que é isso? Se o cara demora um mês para pagar, ele vai pagar 2.240, e está escrito ali. Mas essa é a resposta? Não. Por quê? Ele quer saber ao longo de 10 dias. Ou seja, eu vou ter que pegar o 240 e dividir ele ao mês. 30, o mês tem 30 dias. Então, nesse processo aqui, eu posso cortar os zeros na divisão, né? Espero que vocês tenham facilidade nisso, tá, gente? Falando nisso, se vocês não têm facilidade, têm muita dificuldade na matemática, eu deixei aqui um formulário aqui embaixo para você responder, para eu saber o conteúdo que eu vou trazer na frente aqui, tá? Porque às vezes eu estou falando de divisão de um jeito fácil, mas vocês têm dificuldade. Eu estou falando de juros de um jeito fácil, mas vocês têm dificuldade. Aí, ao invés de gravar uma aula, eu gravo duas para vocês, tá bom? Então, responde o formulário aí se você quiser, tá bom? Que vai facilitar muito na hora de produzir o conteúdo aqui para vocês até o dia da prova. E eu vou continuar fazendo isso, sem problema nenhum. Tá? Se você dividir 24 por 3, você vai ver que isso daqui dá 8. 8 vezes 3, 24. E a conta acaba por aqui, então. Tá? Então, o que significa o quê? Em 10 dias, ele vai pagar R$ 8. Não, em um dia ele vai pagar R$ 8, tá? Em um dia ele paga R$ 8, então em 10 dias ele paga 10 vezes 8, que vai dar R$ 80, certo? E aí já é a resposta, tá? O montante pago, então é o 2.000 mais os juros. Então ele vai pagar a letra A, né? E vai ter respostas parecidas, né? Vocês já viram ali? Tinha uma resposta que podia ser. Ele pagou menos, ele pagou menos. Fechado, gente? Espero ter ajudado vocês. Tem mais uma? Vamos ver se tem mais uma questão. Acredito eu que não. Ah, não temos, tá? Gente, edital do Banco do Brasil, eu vou vir aqui ajudar vocês e responder sempre, né? Eu falei que eu não ia deixar nenhuma questão para vocês, para a gente responder na próxima aula, mas dá uma olhadinha nessa daqui, ó. Será que você saberia responder essa questão aqui? Essa questão é uma questão de juros simples? É uma questão de juros composto? Eu vou responder ela na próxima aula e também vou trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, se você curtiu, deixa aí o seu comentário dizendo aí que foi uma aula boa, dizendo aí o que eu falei a mais ou o que eu falei a menos, para eu conseguir ir corrigindo isso até a gente chegar no dia da prova e você conseguir uma aprovação de sucesso. Quer ser aprovado? Quer ganhar bastante? Com certeza, né? Bola pra frente, gente. Se inscreve aqui no canal, eu vou estar sempre ajudando você, sempre que possível. Tchau, galera. Até a próxima.